Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, aqui estamos para a nossa última aula. Glória a Deus mesmo, vale um glória a Deus, dos 2 anos de bênçãos que o Senhor sobre nós derramou, nos deu graça, nos ajudou, fortaleceu, chegamos até aqui. Hoje é a última aula, tanto da disciplina Apocalipse, quanto do curso teológico como um todo. Mais uma vez eu devo parabenizá-los, agradecê-los pela confiança, o esforço e a dedicação por terem chegado até aqui. Deus a todos abençoe e recompense, tantos alunos que aqui estão, os que nos acompanham através da transmissão ao vivo ou assistindo este vídeo no momento posterior. Deus abençoe grande, rica e poderosamente a todos em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nos colocar sobre os pés, orar. Querido Deus, eterno Pai, ao Teu nome nós rendemos honra, glória, louvor, adoração. Nós manifestamos a nossa gratidão pelo privilégio de termos chegado até aqui. No início do ano de 2023, muitos intentaram chegar até este momento, porém mais da metade não conseguiu. Por muitas razões, o Senhor conhece cada uma delas, mas os que aqui estão, os que em casa, à distância nos acompanham, chegaram graças ao esforço, mas principalmente à Tua poderosa mão, sustentando, animando, fortalecendo, ajudando em tudo. Dá-nos hoje, ó Deus, uma aula de encerramento do curso abençoada, frutífera, edificante, e que o Teu nome, uma vez mais, seja glorificado. Nos abençoe, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, diferentemente de todo o curso, hoje praticamente será o único dia que nós não lançaremos mão do recurso dos slides, do Data Show, a fim de focarmos no livro e podermos concluí-lo. Então nós vamos hoje nos ater ao material e concluir esta disciplina Apocalipse, lembrando mais uma vez os irmãos que muito do que aqui estamos vendo, na verdade estamos revendo. É quase que uma recapitulação da escatologia. E o interessante é que a escatologia é o 8º módulo, o 8º livro, o que encerra a teologia sistemática, e o Apocalipse, o 16º, o que encerra a teologia bíblica. E aproveito para lembrar os irmãos, já no início, no final tornarei a dizer, para que vocês tenham mais um motivo para dar glória a Deus, o livro do Apocalipse nós não aplicaremos prova, nós dobraremos a prova, ou a nota da prova de escatologia. A nota que foi tirada lá em escatologia, nós vamos considerar a mesma nota para o fechamento do histórico dos irmãos, a mesma nota em Apocalipse, visto que em sua maioria do conteúdo trata-se dos mesmos assuntos, e porque também nos faltaria tempo hábil para corrigir, preparar certificados históricos, etc. Então nós vamos proceder assim. Os irmãos estão de acordo? Amém? Amém. Então vamos lá, irmãos, página 46 do nosso material. O assunto é a volta pessoal de Jesus em glória. Então, apenas para recapitular, nós já vimos os capítulos 1 do Apocalipse, as coisas que tem visto, a revelação do Cristo glorificado, as coisas que são, capítulos 2 e 3, pertinentes à dispensação da igreja, por assim dizer, de forma resumida aqui. Os capítulos 4 e 5 é a revelação da igreja no céu, tão logo o arrebatamento ocorre, e a partir do capítulo 6 até o capítulo 19 do Apocalipse, nós temos os eventos na terra que marcam a grande tribulação, sobre aqueles que não participaram do arrebatamento, ou, por alguma razão, desviado, afastado, não entregaram a vida a Cristo, enfim, não participaram do arrebatamento, aqui permaneceram
haverão de sofrer os juízos da grande tribulação, do capítulo 6 ao 19. Daí, na semana passada, nós falamos as sequências de juízo, as quais são 7 selos sendo abertos, revelando os 7 juízos, sendo que o 7º selo anuncia uma nova sequência de juízos em forma de trombetas, as quais também são 7. A 7ª trombeta, tal qual o 7º selo, anuncia uma nova sequência de 7 juízos, e estes últimos em forma de taças. Então nós temos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. E aqui no derramamento das taças, que nós vimos semana passada, entre a penúltima e a última taça, nós temos a preparação do cenário pelo anticristo para o retorno de Jesus em glória, a sua vinda pessoal à terra, quando se cumprirá o texto que diz que todo olho o verá. Lembrando que no arrebatamento apenas a igreja o contemplará, pois esta irá ao encontro dele, conduzida pelo Espírito Santo aos ares, onde se encontrará com o Senhor, e ali no céu desfrutará de 7 anos de tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e na terra estará ocorrendo a grande tribulação. Findando então a grande tribulação, nós temos a volta pessoal de Jesus em glória, exatamente o texto aí da página 46. A manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida com o arrebatamento. Primeiro porque na primeira etapa de sua segunda vinda, ou seja, o arrebatamento, Jesus virá somente até as nuvens a fim de receber a sua noiva, e não à terra, para julgar os vivos. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será pôr um fim à grande tribulação, e isso se dará 7 anos após o rapto da igreja, o arrebatamento. Ok, então aqui para nos situarmos acerca da cronologia dos eventos. Jesus será visto por todos, como eu disse, aqui é o evento que cumpre-se a palavra, todo olho o verá. Diferentemente do arrebatamento, na manifestação de Cristo ao mundo, todo olho o verá. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele virá publicamente. Lá em Atos 1,11 diz que ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Lembrando que na sua ascensão, Jesus estava exatamente no Monte das Oliveiras, e de lá ele foi ascendendo aos céus, e os discípulos ficaram contemplando a sua subida, até que ele é ocultado pelas nuvens. 2 seres angelicais aparecem, questionam os discípulos que ali estavam, porque estão olhando para o céu. Este Jesus que dentre vós já foi recebido lá em cima no céu, ele há de vir, da mesma forma como para o céu vocês ouviram ir. Então está falando desse momento em que ele vai descer, e exatamente isso se dará no Monte das Oliveiras. A vinda de Jesus em glória vai ser exatamente no mesmo lugar de onde ele ascendeu aos céus, onde ocorreu a sua ascensão. Então, ele virá, ele será visto pelos judeus, que é aqui os que o transpassaram, e por todas as nações. Todos os adoradores da besta o contemplarão e lamentarão, pois na segunda etapa Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Vamos aí o próximo tópico. Jesus virá com poder e grande glória. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, há uma descrição de como será a manifestação de Cristo, de qual passagem destacamos os versículos 11, o 14 e o 16, que estão aqui na página 47. Olha o que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiram-no os exércitos no céu. Até chama atenção aí para a expressão plural, né? Os
exércitos. Aqui incluem-se os anjos e inclui também a igreja já glorificada. Então, seguiram-no os exércitos no céu em cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vale a pena abrir a Bíblia aí em Apocalipse 19, onde está a descrição do Senhor Jesus, quando da sua vinda gloriosa, lembrando que aí nós temos a descrição dele vindo em um cavalo branco, e não devemos, em hipótese alguma, confundir este cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6. Lá no Apocalipse 6 nós temos a falsa paz, o anticristo. Aqui no Apocalipse 19 nós temos o Senhor Jesus Cristo. Então, aberta a sua Bíblia em Apocalipse 19, eu volto a chamar a sua atenção para as vestimentas usadas pelos acompanhantes de Jesus. Versículo 14: e seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, ou resplandecente. Aqui está a descrição da vestimenta dos que haverão de seguir a Jesus na sua vinda. Ainda no Apocalipse 19, vá ao versículo 7, aqui eu vou fazer menção do 7, 8 e 9, aqui a menção é ao episódio da boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Observe o que diz o anjo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja bem, está referindo-se à igreja, não mais como noiva, porém, neste momento, esposa, já se aprontou. Vamos ver como a esposa está adornada. Versículo 8: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Perceba, o versículo 14 diz que os exércitos vêm vestidos em cavalo branco, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, ou puro e branco, e mais uma vez, deixando claro que este linho fino representa a justiça dos santos, de maneira que nós não podemos aplicá-lo aos anjos. Os anjos não foram justificados por Jesus. Os anjos que pecaram perderam o seu principado, seguiram Satanás e vão sofrer a sentença eterna. Os anjos que permaneceram em seu estado original de criação, anjos bons, anjos eleitos, não necessitaram de justificação, de serem justificados. Mas aqui está sendo dito que os exércitos estão vindo com vestes de linho fino, e o linho fino representa a justiça dos santos. Então, está claro, pelo texto e o seu contexto, tratar-se da igreja no momento da volta de Jesus em glória, para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino na terra. Ainda a página 47, pessoas que não temem a Deus, nem conhecem a sua gloriosa palavra, dizem: quando Jesus voltar, vão matá-lo de novo. Dessa vez será por meio da cadeira elétrica, injeção letal, fuzilamento. Olha que coisa dizem aí os ateus que gostam de fazer chacota das coisas de Deus. No entanto, quando ele se manifestar visivelmente, fará isso com grande poder e glória. Aos seus inimigos só restará uma alternativa: lamentar. Então, não confundir, o Jesus, que é o mesmo, claro, mas a forma como ele se manifestou em sua primeira vinda e o mistério ou ministério que ele veio realizar em sua primeira vinda foi da redenção. Logo, ele veio manso, humilde, como um cordeiro mudo, sofreu todo o suplício, morreu em nosso lugar, enfim. Cumprida a sua missão da primeira vinda, quando ele retornar em glória, aí a coisa será totalmente diferente. Ele não vem mais para salvar, ele virá para julgar. Ele não vem como advogado, ele vem como juiz.
Ele vem para estabelecer o seu reino e julgar com justiça. Hoje ele justifica os que entregam a vida a ele. O sangue dele cobre, aliás, retira os pecados e aplica a justiça de Cristo. Quando ele vier na sua segunda vinda, quem não está debaixo da cobertura do sangue, não fez parte da igreja, etc., etc., enfim, estará sob julgamento. Jesus virá com seus santos. Na manifestação de Cristo em poder e glória, haverá uma reunião de todos os santos de todas as épocas, os que já estão nos céus, em corpos glorificados, e os vivos remanescentes judeus e gentios, que sobreviveram à grande tribulação. Todos juntos ingressarão no milênio. O texto de Marcos 13, 27 é ainda mais claro que Mateus 24, 31 quanto a isso, pois afirma que os anjos reunirão os escolhidos da extremidade da terra até o céu. Então, quem são esses aqui? Quando Jesus vem ou vier em glória para estabelecer o seu glorioso reino milenial na terra, como a gente já viu e está claro, a igreja com ele virá. Todavia, na terra, no desfecho da grande tribulação, ao findar da grande tribulação, terá na terra também muitos que não se submeterão ao sistema do anticristo, ao sistema imposto pela besta, que subiu da terra, que subiu do mar. Ao contrário, vão estar ali resistindo. Tanto é que quando vimos lá as aberturas de selos, nós vimos ali a figura de alguns mártires da grande tribulação, morreram. Alguns não morreram, chegaram até o fim da grande tribulação, mas mantendo, ainda que tardiamente, mas mantendo a sua fé em Cristo e a disposição até de morrer, uma morte violenta no período tribulacional, para não negar a Jesus e não receber o sinal da besta, quer seja na mão, quer seja na testa. Então esses também entrarão no milênio, os salvos que no período da tribulação, da forma mais difícil que se possa imaginar para alcançar a salvação, mas o texto bíblico nos diz que haverá, então não temos razão para não crer, mas que será muitíssimo difícil, será. Mas estes entrarão também no milênio. Por isso que o texto diz que reunirá os que estão no céu e os que estão na terra. Esses da terra são os remanescentes fiéis do período tribulacional. Seguindo, Jesus retornará de forma triunfal. De acordo com a ordem cronológica dos eventos referentes à manifestação gloriosa de Cristo e à batalha do Armagedon, quando a cidade de Jerusalém cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, os céus de Israel serão abertos, os montes que estão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus regressará pessoalmente em glória, poderoso, revestido de majestade, acompanhado de seus anjos e de sua agora esposa, a igreja. Ele será visto e conhecido por todos. Esta segunda fase da sua vinda será visível e literal. Todo olho verá. Ele voltará e pisará o monte das oliveiras. A gente antecipou que ele vai retornar exatamente do mesmo ponto de onde subiu, de onde ascendeu aos céus, exatamente de lá regressará. Lembrando que estudamos em escatologia, no início da grande tribulação haverá um pacto firmado pelo anticristo e os judeus, razão pela qual muitos judeus acreditarão ser ele o Cristo. Vocês sabem que os judeus não receberam Jesus como seu Messias, João diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Continuam aguardando a vinda do Messias. E as profecias, de acordo com a interpretação deles, aponta para a vinda do Messias a qualquer momento. Para nós é o retorno, para eles trata-se da vinda. E exatamente se valendo dessa expectativa pela vinda do Messias,
pela aparição do Cristo, é que o anticristo entra nesse espaço, se apresentando como tal. Fará o acordo, a aliança, e dentro desse acordo permitirá que eles realizem algo que há quase 2000 anos tentam e não conseguem. Entra presidente, entra primeiro-ministro, entra governo em Israel, sai governo, entra presidente americano, entra primeiro-ministro inglês, entra gente lá na União Europeia e tenta resolver, muda o secretário-geral da ONU, troca daqui, troca de lá, enfim, não consegue resolver o conflito para dar aos judeus a oportunidade de construírem o seu templo. O anticristo vai conseguir fazer isso, razão pela qual os judeus o terão como o próprio Cristo. E aí o templo vai ser erguido, o acordo vai ser firmado, porém, como nos diz Daniel, e o próprio Apocalipse e outras profecias, na metade do período acordado, firmado esse acordo, ou seja, nos 3 anos e meio, o anticristo quebra o acordo, e ele mesmo entra no templo, profana, provoca uma abominação, razão pela qual os judeus que estavam cegos, acreditando ser ele o Cristo, terão seus olhos abertos, perceberão que foram enganados, iludidos. E aí o anticristo vai persegui-los. Temos lá o episódio parentético aqui no Apocalipse da mulher e o dragão. A mulher é Israel, fugindo para o deserto, o dragão querendo tragá-lo, o próprio Satanás, a vinda de Jesus para resolver esse conflito, dar a libertação, promover aí o escape de Israel, vai ser exatamente nesse momento. Então, a volta de Jesus em glória provoca a batalha do Armagedon, que é a batalha entre Cristo e o anticristo. E a gente já vai ver no próximo capítulo, embora todos aqui já sabem, mas a gente vai ver detalhadamente aqui no próximo capítulo qual será o desfecho dessa batalha. Quem triunfará, talvez alguém tenha dúvida, quem será que vai vencer, Cristo ou anticristo? Aí depois a gente vai olhar aqui detalhadamente, mas só para, mais uma vez, entendermos aqui o time, entendermos aqui a cronologia dos eventos. É neste ponto que estamos. Jesus, olha, deixa eu voltar aqui, resgate de Jerusalém. Então, eu já montei o contexto todo. Jerusalém está cercada, oprimida, então é a operação resgate de Jerusalém. O Senhor Jesus, com todos os exércitos celestiais, virá a Jerusalém em socorro do seu povo. Todos os exércitos do anticristo, reunidos contra Jerusalém, serão destruídos pelo Senhor Jesus, com seus exércitos nas cercanias de Jerusalém. A cidade do grande rei, a santa e famosa cidade, a terra gloriosa e magnífica. Jerusalém será resgatada e salva pelo seu verdadeiro e único Messias. Então, é exatamente esse momento. Temos aqui, a derrota do anticristo e do falso profeta. Pronto, vou tirar a dúvida dos irmãos que estavam aí preocupados quem ia vencer a batalha, A derrota do anticristo e do falso profeta. A guerra do Armagedon chegará ao fim quando as duas bestas, a que subiu do mar e a que subiu da terra, respectivamente o anticristo e o falso profeta, forem lançados no lago de fogo. João, o apóstolo amado, descreveu o desfecho da batalha do Armagedon em Apocalipse 19, versículos 20 e 21, com as seguintes palavras: e a besta foi presa, aqui é o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o trono, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, perceba, o campo de batalha está armado ali. Armagedon, a batalha do Monte Megido. Jerusalém cercada, anticristo liderando os exércitos, cercando a cidade santa. Jesus desce em glória com a sua igreja.
derrota os exércitos do anticristo, haverá uma mortandade sem precedentes. O texto que João utiliza, a figura que ele utiliza, é de aves de rapina e animais do campo se fartando daquela quantidade incalculável de carnes, dos mortos por essa batalha. Porém, olha quem não será morto na batalha, mas terá um fim diferente: o anticristo e o falso profeta. Estes dois, segundo as Escrituras, e acabamos de ler, serão lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, ou no lago que arde com fogo e enxofre. Lembrando vocês mais uma vez, o inferno é uma prisão temporária daqueles que serão, depois do grande trono branco, lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o próprio inferno é um encarceramento temporário daqueles que, depois de julgados e condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. O anticristo e o falso profeta, nem por esse provisório, vamos dizer assim, nem por esse encarceramento provisório chamado inferno, passarão. Inaugurarão vivos o lago de fogo e enxofre. E detalhe que nós vamos ver, além desses dois inaugurarem o lago de fogo e enxofre, apenas estes dois estarão lá pelos próximos 1000 anos. Apenas esses dois por 1000 anos. Depois do milênio, a gente vai ver aqui, chegarão os outros, infelizmente, né, assim temos que dizer, habitantes daquele lugar tenebroso, os que serão sentenciados a esse destino horrendo, eterno. Mas tal é o grau, a gente pode imaginar, tamanha a maldade, tamanho o pecado, tamanho o mal que será produzido pelo falso profeta e o anticristo, que a eles será dado essa sentença terrível: lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e permanecendo apenas os dois lá por 1000 anos. Pensa que situação, né? Seguindo aí, então, ó, assim os líderes da terra, com seus poderosos exércitos armados, com a mais avançada e sofisticada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco do rio Eufrates rumo a Israel para a grande batalha do Armagedon. A Bíblia afirma que eles invadirão a Terra Santa. Contudo, todos serão derrotados e mortos diante do esplendor da presença do Senhor Jesus, que virá para vencer. Jesus voltará cavalgando num cavalo branco em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que compõem a igreja, a noiva do Cordeiro. Todos participarão diretamente da batalha do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas e o anticristo e o falso profeta serão derrotados, presos e lançados vivos no lago de enxofre e fogo ardente. Então, esse último parágrafo é o resumo de todo esse episódio aqui, envolvendo a volta de Jesus em glória e, automaticamente, a batalha do Armagedon. Pois bem, para nós seguirmos ao capítulo 7, quando findar esta batalha, logo se dará um julgamento conhecido como julgamento das nações. Aí, mais uma vez, estamos recorrendo à escatologia. E por que eu digo recorrer à escatologia? Porque a gente vai precisar sair do Apocalipse, porque essas informações já estão em outros livros, como Joel, como Daniel. E aí, para a gente só entender aqui a sequência dos eventos. Então, haverá um julgamento das nações na terra, os que estiverem vivos, os que permanecerem vivos ao final da grande tribulação. E com esse julgamento das nações, será determinado pelo Senhor Jesus, que é o juiz, quem terá acesso ao milênio, que é a 7ª dispensação, e quem sequer ao milênio terá acesso, mas já receberá também a sentença condenatória do inferno. Ainda não é o lago de fogo e enxofre, esses também vão esperar. Só o anticristo e falso profeta que inauguraram e permanecerão por 1000 anos lá. Voltando aqui, esse julgamento é para definir quem entrará no milênio. A partir daqui, você não pense em igreja. A questão da igreja é diferente, corpos glorificado ao lado de Jesus, o auxiliando, enfim.
a igreja tendo acesso a Jerusalém terrestre, no milênio, a Jerusalém celeste, a situação da igreja é outra. Mas nós estamos falando aqui de uma nova dispensação, a milenial, onde Jesus estará reinando na terra e a salvação estará sendo oferecida àqueles que aqui estiverem no milênio, vivos, em corpos naturais, e terão acesso à salvação, pois esta será oferecida pelo Senhor Jesus, como é hoje, porém no milênio ele estará pessoalmente na terra reinando. Então, o milênio é esse momento, e ao final dele teremos o juízo final. Vamos ao material, e aí eu vou lendo, fazendo as pausas e explicando. Só para informar, vários irmãos chegaram depois, aproveitar esse intervalo aqui, não estou usando o slide para a gente focar no material e conseguir concluir, visto ser hoje a nossa última aula. Então, a gente está focado mesmo hoje no livro, nós vamos ler todo ele e explicar. Outro sim, informei também aos alunos que não haverá prova de Apocalipse. A prova que foi aplicada em escatologia, a nota que os irmãos tiraram em escatologia, a mesma nota será aqui lançada para Apocalipse. Haja visto que a disciplina e os assuntos são praticamente análogos. Pois bem, Apocalipse 20, versículos 1 a 3 e também os versículos 7 a 10 tratam da condenação de Satanás. O foco agora aqui é Satanás. Apocalipse 20, 1, 2, 3, pulo 4, 5 e 6, vai para o 7, 8, 9 e 10. O assunto aqui é Satanás. Ficará preso no abismo durante 1000 anos. O abismo permanecerá trancado e lacrado acima dele, de modo que não haverá nenhuma atividade de Satanás na terra durante aquele período. Depois será solto por um pouco de tempo, antes de seu castigo eterno, também no lago de fogo e enxofre. Entre esses dois eventos, ou seja, a prisão de Satanás, que dá início ao milênio, e o lançamento dele no lago de fogo e enxofre, no final do milênio, entre esses dois eventos, nós temos aí os versículos 4, 5 e 6 de Apocalipse 20. Nesse contexto aí, é onde se trata daqueles que são sacerdotes de Deus e de Cristo, e que reinam com ele durante 1000 anos. Durante esse reino, haverá o cumprimento de muitas promessas. Veja bem, irmãos, eu havia também destacado isso quando nós começamos a estudar o Apocalipse. Por exemplo, em se tratando do milênio, no Apocalipse todinho, do capítulo 1 ao 22, nós temos 3 versículos falando do milênio. São os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 20. Quando nós estudamos escatologia, nós usamos diversos textos, Isaías, Joel, Zacarias, Ezequiel, Mateus, usamos vários textos, mas agora nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e no livro do Apocalipse, a menção ao milênio é apenas os versículos 4, 5 e 6 do Apocalipse, capítulo 20. Então, o que nos ensina esses 3 versículos no tocante ao milênio? Os detalhes do milênio nós tratamos lá em escatologia. Então, além dos vencedores provenientes da era da igreja, João viu almas, ou seja, pessoas que teriam sido martirizadas durante a grande tribulação. Esses 2 grupos ficam juntos para reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Será um período de paz e de bênçãos, durante o qual prevalecerá a justiça. O Espírito Santo fará uma obra de restauração. Até mesmo o mundo natural refletirá a ordem, a perfeição e a beleza que Deus originalmente planejara para a sua criação. O mundo animal será transformado, mesmo assim, ainda haverá motivo para o castigo e morte.
Fica subentendido que aqueles que nascerem durante o reino milenar de Cristo na terra, tendo pais incrédulos que sobreviveram à grande tribulação, ainda terão a necessidade de se fazer escolha no sentido de seguir a Cristo com fé e obediência. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, faz uma declaração clara a respeito dos outros mortos. Estes incluem todos aqueles que não tomaram parte na primeira ressurreição, a qual é para a vida. Estes aguardam a segunda ressurreição, a qual levará direto ao grande trono branco para o juízo final. Pois bem, deixa eu ler os 3 versículos então de Apocalipse 20, vamos lá? Apocalipse 20, versículos 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentarem-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deixa eu falar um pouco do versículo 4. João está dizendo que viu tronos, e se assentarem no trono, nesses tronos, para reinar com Jesus na terra, algumas almas. E essas almas, João está deixando claro, foram almas que perderam a vida, foram degoladas, por não adorar a besta, por não receber a sua marca. Então nós não temos como aplicar aqui mártires de qualquer outra época, não é mártir da época da igreja primitiva, não é mártir da época da reforma protestante, não é mártir da era da igreja atual, próxima do arrebatamento. O texto está dizendo que são mártires que foram mortos pela besta, o anticristo. E a razão da morte foi o fato de não aceitarem receber a sua marca, o seu sinal, na mão nem na testa. Então João diz que estes aqui, eles reviveram, ou seja, ressuscitaram, para terem o direito de reinar com Cristo. Assim como a igreja, os que morreram em Cristo, no arrebatamento, ressuscitarão, para subir junto com nós, os que estivermos vivos, e assim cremos, os que forem ressuscitados no final da grande tribulação, por terem perdido as suas vidas no período tribulacional em virtude de sua fidelidade, todo esse grupo faz parte da chamada primeira ressurreição. A primeira ressurreição, a Bíblia diz, é a ressurreição da vida. Os que participam desta, participam para gozar da vida eterna, desfrutar do milênio e depois da eternidade com Cristo. Aí vamos falar da segunda ressurreição. Quando ocorrerá esta tal segunda ressurreição? Quem participará desta segunda ressurreição? E qual será o destino dos participantes da segunda ressurreição? Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira é os que ressuscitaram no versículo 4. No 5, os outros não ressuscitaram. O 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição, nós vamos ver ela daqui a pouquinho a partir do versículo 11, mas vamos falar ainda dos versículos 7, 8, 9 e 10 do Apocalipse, que é no nosso material aqui na página 52, esses 2 parágrafos do meio. Eu vou ler o material aqui e explico. Satanás é solto. O Apocalipse não oferece nenhum pormenor do milênio.
provavelmente porque as profecias anteriores já sejam suficientes. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, provavelmente para levar a uma vindicação final da justiça de Deus. Isto é, embora as pessoas tenham experimentado o governo maravilhoso de Cristo, parece que seguirão a Satanás na primeira oportunidade que se lhes ofereça. Assim fica demonstrado que, com ou sem conhecimento de como é o reino de Cristo, os inconversos se rebelam. Na sua justiça, Deus nada mais poderá fazer senão separá-los eternamente das suas bênçãos. Satanás, o grande enganador, também engana a si mesmo, a ponto de acreditar que ainda conseguirá derrotar Deus, mas sua derradeira tentativa fracassará. Nunca mais haverá rebelião contra Deus e o seu amor. Então vamos ver como isso se dará na Bíblia, versículos 7, 8 e 9. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Perceba, sempre o alvo é a cidade santa, sempre o foco é Jerusalém, sempre se levanta e intenta derrubá-la, destruí-la, devastá-la. Foi assim na época do Império Assírio, foi assim na época do Império Babilônico, foi assim na época do Império Sírio, sobre o comando de Antíoco Epifânio, naquele período chamado intertestamentário. Foi assim com o Império Romano, destruindo Jerusalém. Foi assim depois da invasão otomana, já dos turcos. Tem sido assim, iniciativa, às vezes, dos islâmicos, né, o povo, alguns membros do povo árabe. O foco sempre é Jerusalém. E, mais uma vez, Satanás vai conseguir arregimentar milhões de pessoas ao final do milênio para cercarem a cidade. Porém, dessa vez, a batalha será definida da seguinte maneira: descerá fogo do céu e os destruirá. Esse é o ponto final, derradeiro, naqueles que se rebelam contra Deus. Qual será o destino de Satanás, então? Versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Onde quem está lá? Onde está e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, depois do milênio, eu disse a vocês que durante 1000 anos, o lago de fogo e enxofre seria habitado apenas pelo anticristo e o falso profeta. No final do milênio, chega lá o terceiro habitante, Satanás. Fecha aí a tríade satânica, não é? A tentativa de Satanás sempre de imitar a Deus, como Deus é triuno, é uma trindade, Satanás também quis estabelecer a sua trindade, né? Uma falsa trindade, mas para uma tríade, onde ele, Satanás, é o antideus, a besta que sobe do mar é o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta, é o anti-Espírito Santo. Essa tríade. E lançados no lago de fogo e enxofre serão, primeiro, o anticristo, o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta, e 1000 anos depois, para fechar a tríade, desce então Satanás, que é o antideus, né, o opositor a Deus. Agora teremos então o julgamento final. Vamos passar a falar agora, nos versículos 11, 12, 13, 14 e 15 do Apocalipse, do julgamento final. Quem participará desse julgamento final? Irmãos, isso aqui precisa ficar claro. Eu sei que é muita informação, mas à disposição fica o vídeo, os irmãos voltam a vê de novo com calma, com a Bíblia, outros comentários, estudo. É o tipo de assunto que você não ouve uma vez e resolve, não.
Escatologia é assim mesmo, é vendo, revendo, tornando a ver, não tem jeito, mas as informações, pode ter certeza, estão aí. O Espírito Santo te ajuda a lembrar, a entender, a aplicar textos, contextos, etc. É muita informação, mas temos que fazer esse esforço, não tem como. O que você não pode confundir, o juízo final, também conhecido como grande trono branco, como passaremos a ver agora, é um tribunal que só tem uma única sentença para todos que lá comparecerem: lago de fogo e enxofre. Então, não confunda este tribunal, esse grande trono branco, esse juízo final, com um trono que vai julgar a igreja. Não. A igreja não vai enfrentar o grande trono branco. Existem hinos que cantam músicas assim, letras assim. Existem pregações que o pregador, quando a gente chegar diante do trono branco, vá você. Me inclua fora dessa, mas se você quer ir, o que eu posso fazer? Então, irmão, nós passaremos pelo tribunal de Cristo para julgamento de obras, para recebimento de galardão. Para que fique entendido, esse julgamento final é um julgamento para punir os pecados cometidos pelos homens. E esses pecados cometidos pelos homens, inexoravelmente levará a uma única sentença, que é o lago de fogo e enxofre. Aí você fala assim, não, mas então e os nossos pecados? Nós também cometemos e às vezes até continuamos a cometer. O juízo que deveria vir sobre nós, veio sobre quem? Veio sobre Jesus na cruz. Ele sofreu a ira de Deus. Ele recebeu o julgamento que deveria ser sobre nós, veio sobre ele. Ele assumiu a nossa culpa. Então, quem está em Cristo não entra em condenação, porque já foi absolvido pelo sangue de Jesus. Quem não está em Cristo, ele está lá em aberto, ainda precisa comparecer no tribunal. A igreja não, porque no dia que nós, vamos colocar assim, no dia que nós deveríamos comparecer no tribunal para receber o juízo, Jesus pegou a procuração e foi lá no nosso lugar. Falou, não, passa aqui a procuração para mim, eu vou lá e enfrento o juízo no seu lugar. O juiz não vai condenar de novo. Não, seu nome, já veio alguém aqui, pagou a pena por você, não vou cobrar de novo, tá aqui, está pago, quitado, tetelestai, foi pago, está quitado, cravou na cruz, a cédula que era contra nós, diz Paulo aos Colossenses, Jesus pegou e cravou na cruz. Deus, em sua justiça plena, perfeita, imarcessível, não vai cobrar de novo algo que ele já cobrou do seu próprio filho. Agora, quem não está em Cristo, estes comparecerão no juízo final, e aí, como eu disse, repito, e veremos, a sentença só será uma: lago de fogo e enxofre. Olha aí no material ainda, no finalzinho da página 52. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Que visão majestosa! E que prova de poder sem limites! Multidões incalculáveis diante do grande trono branco, para serem julgadas, e o universo, o céu e a terra, ardendo em fogo. Toda aquela grande multidão estará muda, guardando respeito total pela seriedade do momento, e ouvirão a sentença da boca do juiz, cuja voz será como o som de muitas águas. Uma sentença justa. A sentença será totalmente justa, feita de acordo com o que estiver escrito nos livros de Deus acerca dos homens. Nada se fará ao acaso. Nenhum julgamento será coletivo. Todos comparecerão individualmente diante do trono, e todos serão julgados de acordo com a situação espiritual de cada um, tal como registrados nos livros de Deus, que serão abertos
como autos naquele tribunal. Nenhum dos acusados terá advogado de defesa, nem haverá ali corpo de jurados, porque o Supremo Juiz é infalível, pois ele próprio é a justiça. Todos os que estiverem perante ele para serem julgados terão lúcidas as suas consciências. Será como Abraão falou ao homem rico. Lembra do episódio, rico e Lázaro? O rico lá no Hades. E Abraão disse para ele o quê? Lembra-te que lá na terra você só teve o bem e Lázaro o mal. Lembra-te. O que significa isso? Significa que tudo que o juiz disser encontrará eco nas consciências dos réus. Todos verão que o juiz não faz acepção de pessoa. Então, a prerrogativa da consciência, da memória, estará intacta. Tudo aquilo que Deus colocar diante dos julgados e, consequentemente, sentenciados, vai puxar pela memória. Lembra-te. Então, vai ser julgado de acordo com atitudes, ações, palavras, pensamentos, e todas elas sem ter qualquer condição de escapar. Ali os reis e os escravos serão nivelados. Ninguém irá àquele tribunal de carruagem. Todos são iguais perante Deus. Enquanto viviam na terra, todos os homens, sem exceção, foram convidados a receberem a salvação. Agora, serão todos julgados por terem recusado a graça divina. É comovente observar a palavra de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não está escrito que somente aqueles que mataram, roubaram, adulteraram, estupraram, não apenas estes serão condenados. Aliás, vale até aqui um parêntese. Quantos podem ter, em algum momento, incorrido em pecados ou até mesmo crimes como estes aqui, mas por depois terem entregado sinceramente a vida a Jesus, não enfrentarão este tribunal? E quantos que, valendo-se da sua própria justiça, chamada de justiça própria, não, eu sou uma pessoa boa, não fumo, não bebo, não xingo, não, o céu é para mim. Se alguém tem que ir para o céu, sou eu. Quantos, se valendo da sua própria justiça, ele mesmo é o juiz dele mesmo, e ele mesmo vai lá, julga ele e absolve ele. Que bacana, Não, eu mereço, o céu é para mim, eu sou a pessoa boa, sou do bem e tal, etc. A questão não é essa. A questão é o que foi feito de Jesus. Qual foi a sua atitude em relação a Jesus? A sua vida foi entregue a Ele, a sua confiança depositada nele? Você o tem como único e suficiente Salvador, expiador dos seus pecados? Se não, não interessa, foi bonzinho, foi ruinzinho, não fazia nada de ruim, fazia alguma... Não interessa, a questão aqui é a vida entregue ou não a Cristo. A condenação é para todos que recusaram o perdão que Deus lhes ofereceu com a mão estendida. Por isso, seus nomes não estarão no livro da vida. Está escrito: quem não crê em Jesus, qual é a situação dele? Já está condenado. Já está. Vou citar aqui 2 versículos, por exemplo. Rapidinho. Vá lá em João, Evangelho do Senhor Jesus escrito por João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. O que acontece?
permanece. Você vê que a ira de Deus será posta, será colocada. Não, a pessoa já está sob ira, já está debaixo da ira. Só que quando entrega a vida a Jesus, aí esta ira de Deus que deveria vir sobre o cidadão, veio sobre Jesus. Então, a ira de Deus sobre quem entregou a vida a Jesus, a ira de Deus se retira. E a pessoa vai experimentar a graça de Deus, a justificação de Deus. Agora, quem não tem a Cristo, a ira de Deus sobre este permanece. A questão no julgamento final é essa daqui. Tem a Cristo? Não tem a Cristo? Se era bonzinho, ruinzinho, fez isso, aquilo. Só tem uma pergunta: tem ou não tem a Cristo? Aliás, que essa pergunta não vai ser feita lá, só o fato da pessoa estar lá, não tem. Mas para a gente entender, o critério é esse. Esse é o critério. Volta lá no Apocalipse 20, então. Vou ler esses versículos 11 ao 15, e aí desfecharemos, mas esta parte iremos aos outros dois últimos capítulos do Apocalipse, consequentemente o último capítulo do nosso material. Mas veja aí, versículo 11, João diz assim: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e vi ele está dizendo que viu quem aqui? Viu os mortos, grandes e pequenos. Estes aqui foram colocados diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, olha, ou seja, estou destacando aqui para que você perceba, eles não tiveram parte na primeira ressurreição, continuam na condição de mortos. João diz: eu vi os mortos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha o destino que vem agora para a morte e o inferno. E a morte e o inferno foram lançados aonde? Então, até o inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o destino eterno dos ímpios, dos perdidos, dos condenados. O inferno é o provisório. Quando chegar o juízo final, até o inferno é lançado no lago de fogo. E João diz: a morte é lançada, o inferno é lançado, e viu os mortos. Se são mortos, não participaram da ressurreição. Não tem nada a ver com a igreja. Voltando aí ao 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o juízo final, perceba, todos eles têm um destino apenas lago de fogo e enxofre. É um tribunal de mortos físicos, mortos espirituais, que receberão a sentença de morte eterna. É a segunda morte, a morte física e eterna. A espiritual, ela é exatamente a condição que vai levá-los à morte eterna. Fechando aqui, então, o nosso material na página 54. Igualmente, todos os demônios, todos os pecadores serão condenados ao lago de fogo. Muitos pretendem negar a existência do inferno, mas essa negativa não elimina o fato. Os que semearem na carne, da carne ceifarão corrupção. Embora saibamos que há diferentes graus de penalidade, o certo é que uma sentença será comum a todos. Serão privados de entrar no céu. Serão lançados para longe da presença de Deus, no lago de fogo, com choro e gemidos. Os condenados confessarão que a sentença foi reta, justa e merecida.
Que cena pavorosa! Que Deus nos guarde a todos debaixo do sangue de Jesus, para que possamos evitar o pecado que leva à perdição, e a fim de que, permanecendo salvos, possamos salvar outros pelo poder do Evangelho, e assim todos termos direito ao gozo eterno, que é o assunto do próximo capítulo deste livro. Então vamos a ele, página 56. O perfeito estado eterno. Este é o último capítulo do nosso livro, e nele nós estudaremos os assuntos que estão registrados nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Esses dois últimos capítulos dizem respeito à eternidade dos salvos. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o lugar que não há choro, não há pranto, não há dor, a última lágrima dos olhos sendo enxugadas. É uma linguagem apenas alegórica para representar a cessação de tristeza, de sofrimento, de dor. Então nós vamos ter aqui, lembrando, como eu disse lá no princípio do estudo do Apocalipse, João vai lançar mão de recursos terrenos para tentar explicar a realidade celestial. Então, mar como de vidro, como de ouro, como de cristal, parecido com jaspe, parecido com sardônica, e a praça... É claro que João não tinha condições de dar detalhes do que há no céu, sendo que ele não teria como descrever com exatidão. Ele vai usando os recursos que se assemelham aqui na terra. De maneira que, irmãos, eu acredito que João descreveu algo belíssimo, extraordinário, maravilhoso, perfeito. Todavia, quando chegarmos lá, descobriremos que é muito mais, muito mais, muito mais. Aí fala, João, como é que pode ser só escrever? Mas eu não sabia o que dizer. Como é que eu explico um negócio desse aqui? João, é inexplicável mesmo, não tem palavra humana para descrever. Vai ser algo mais ou menos assim, não tem como descrever. Ele vai no limite da capacidade descritiva dele, e é o que nós vamos ver. Bom, agora haverá um novo começo, uma nova ordem universal. Com o estudo dos capítulos 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. Isto para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e o futuro. Isto é também linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. O nosso tempo é uma partícula da eternidade, e como o ciclo da história humana acabou agora, e ao mesmo tempo começou a feliz eternidade para os filhos de Deus. O pecado já foi julgado, Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Deus agora estabelecerá um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade, a nova Jerusalém. Como está aqui mesmo em Apocalipse 21:5, ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Então nós vamos para um ambiente de restauração total de tudo, apesar da redundância, mas para dar ênfase mesmo. Restauração total de tudo aquilo que se conhece como terra, como céu, primeiro e segundo, é claro. O de Deus não há necessidade de qualquer alteração, mas o primeiro e o segundo foram contaminados pelo pecado. Primeiro o céu com a terra foi contaminada pelo pecado. O céu, aqui o espaço aéreo aí dos aviões, está contaminado pelo pecado. O espaço sideral, contaminado. Os homens já têm feito suas viagens para fora do planeta, tem os satélites poluindo aí fora, transmitindo de fora do espaço do planeta para a Terra tanta coisa pecaminosa, ruim. Então está contaminado. O homem foi contaminado. Então perceba, primeiro passo da restauração é fazer um novo homem, uma nova criatura, nascer de novo, ser regenerado, restaurado, para habitar em uma terra restaurada, ter acesso a um céu restaurado.
Então Deus primeiro, e a gente está nessa etapa da restauração dos habitantes, dos moradores, e aí então nós vamos viver no espaço restaurado também. É a purificação, como disse, total de tudo. Céus e terras, sendo completamente purificado, restaurado e livre de qualquer influência do pecado. Todos aqueles que tinham qualquer poder influenciador em relação ao pecado já terão sido julgados, condenados ao lago de fogo e enxofre. Satanás e os demônios, que a Bíblia diz que o inferno foi feito para eles, automaticamente o destino eterno, o lago de fogo e enxofre também, mas infelizmente, quem não aceita Cristo, está decidindo, ainda que involuntariamente, mas está decidindo ir para um lugar que não foi feito para eles. Foi feito para o diabo e os seus anjos, ou demônios, anjos caídos. Assim a Bíblia diz. Mas, quem não está em Cristo, infelizmente, seguirá o mesmo destino. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não se trata aí do céu como habitação de Deus, mas o espaço sideral entre o céu e a terra. Satanás estava nesse espaço e o corrompeu. Detalhe também, eu não citei aqui, mas a habitação de Satanás hoje, o próprio Paulo fala isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principado, potestades, príncipes da maldade, hostes espirituais da maldade, que atuam aonde? Nas regiões celestiais. Então, olha como é que estão as regiões celestiais, primeiro e segundo céu. Satanás atua ali. O episódio de Jó, eu venho de rodear a terra, fazendo a volta no globo terrestre, passear por ela, está contaminado. Por isso vai ser restaurado. Satanás operava nesse espaço e o corrompeu. O homem também tem poluído esse espaço com gases, produtos químicos, resíduos de combustíveis, satélites, veículos espaciais. Cada vez mais o homem se lançará ao espaço daqui para frente. Os versículos 9 e 10 diz assim: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Mais um detalhe. Vocês acham que a Jerusalém terrestre também está contaminada? Apesar de ser chamada de Terra Santa, mas um dos lugares onde mais há conflito no mundo, mais guerra, mortandade, terrorismo, etc. Então, a Jerusalém também terá que ser restaurada. E aí haverá uma nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, nesses versículos é dito que a noiva é a santa cidade de Jerusalém. O sentido é que os salvos vão habitar na nova Jerusalém. O versículo 2 diz da cidade que estava ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu. Isto também é dito no versículo 2. A cidade não será o céu. O texto bíblico afirma que ela descia do céu. O céu, a habitação de Deus e dos anjos, fica onde está. A cidade preparada é que desce para a terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionado 2 vezes em conexão com esta cidade. Trono fala de regência, governo. No milênio, esta cidade pairará nas alturas, acima da Jerusalém terrestre. Mas agora, no perfeito estado provido por Deus, ela descerá à terra. Então, olha aí, Apocalipse 21, versículo 3. Versículo 1 primeiro. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 3.
Perdão, desculpa, irmão, é o capítulo 22, versículo 1 e 3, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vou ler o 2 também. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, ou seja, nessa santa cidade, a Nova Jerusalém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, o desejo de Deus revelado desde o Éden é habitar com os homens na terra. Era ele que vinha ter com Adão todos os dias. Foi o propósito original. Apesar de toda a bagunça que foi realizada com a entrada do pecado, com a ação de Satanás, Deus vai restaurar tudo e não vai mudar de ideia, não. Ele vai querer continuar num ambiente onde habitarão os santos e ele poderá. Só que, diferentemente do Éden, ele vinha na viração do dia. Aqui está sendo dito que ele estabelecerá o seu trono e também o do Cordeiro. Estarão ali, tanto o trono de Deus quanto o trono do Cordeiro. E o do Espírito Santo, você sabe onde está, né? Está aqui dentro. O trono do Espírito Santo aqui dentro. Detalhe é que o Apocalipse 22, versículo 1, diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando de um rio que procede do trono de Deus e procede do trono do Cordeiro. Mas lembra o que Jesus falou lá em João 8? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que acontecerá no interior? É o trono do Espírito Santo. E aí o rio de água viva flui no interior. Aqui está sendo dito que onde Deus e o Cordeiro estabeleceu o trono, de lá fluirá o rio da vida. Mas quem já tem a Jesus como Salvador, o trono do Espírito Santo já está aqui dentro e dele já flui esse rio de água viva. Então, nós já estamos, é como um antegozo do céu. A presença do Espírito Santo em nós é um antegozo do céu. Sentir o gostinho do céu dentro de nós. É mais ou menos isso. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na cidade não haverá santuário, mas no céu, sim. Última página, 58, Apocalipse 22. O capítulo 22 dá continuação à descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e dos seus ditosos habitantes. No lar dos remidos não haverá qualquer das mazelas que atormentam os atuais habitantes da terra. O versículo 11 diz que haverá, ou melhor, o versículo 11, a pergunta aqui: haverá salvação após a morte? Qual é a resposta? Não, né? O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa, não, depois que eu morrer eu aceito Jesus. É depois que eu morrer, né? Querer mudar a situação, não. Depois da morte, não. É o que mostra esse versículo. Não haverá mudança na condição das pessoas após a morte. Vamos ver aqui, o Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A condição aqui não altera. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O livro do Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor, Jesus. Esse maravilhoso nome está ligado à sua encarnação
e união com a humanidade para operar a nossa redenção e proporcionar-nos a felicidade eterna nas mansões celestiais. Você que já está fera no grego na última aula, o que está escrito aí? Maranata. Você já fala logo traduzindo, hein? Vocês são bons mesmo, hein? Já vai logo traduzindo, nem para falar no Maranata, Ercon Curriei Yesu. É exatamente isso. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esta é a oração da igreja. Apesar de cumprirmos, buscarmos cumprir a missão a nós outorgada, levar o evangelho a toda criatura, pregar aos ainda inconversos, anunciar a salvação, mas nosso desejo também é que o Senhor Jesus retorne para nos buscar. Estamos com saudade do céu, queremos voltar para casa. Quem concorda aí diz amém? Amém, meus irmãos. E com isso, aqueles que não farão o curso médio, se despede daqui. Não vai ter mais quarta-feira me ouvindo, aí te aborrecendo, a não ser que você queira rever os vídeos lá. Mas se chegar lá em janeiro, fevereiro, você sentir falta, 5 de fevereiro será o nosso retorno, já com o curso médio. Eu vou destacar aqui até para quem nos acompanha. Curso médio, eu estou exatamente promovendo para possibilitar os irmãos que nos acompanharam durante 2 anos no estudo do básico, ter a oportunidade de avançar mais um nível, o nível médio, que serão 10 disciplinas, portanto, a duração é de 1 ano, entre fevereiro e novembro, com a formatura no final do ano que vem, obviamente tudo nos permitindo o Senhor. Se o Jesus vier buscar a igreja, cancela tudo que eu estou falando aqui, hein? Cancela tudo. Porém, nós temos a obrigação de estar sempre promovendo para a igreja a possibilidade de estudar, aprender. Então, essa é a nossa projeção. Termos o curso, o valor é de R$ 80,00 por disciplina. Então, são 10 disciplinas, o total do curso R$ 800. Quem está acompanhando essa semana, eu fiz aquela promoção da famosa Black Friday também, 15% para quem quiser já adquirir o curso total à vista, então tem aquela promoção, mas, do contrário, como nós fazemos todo mês, o valor alusivo aos materiais serão 10 livros, Teologia da Vida Cristã, Teologia Ministerial, Hermenêutica Homilética, Geografia Bíblica, História da Igreja, Introdução a Missões, Introdução à Cultura Judaica, dispensações bíblicas, enfim, devo ter esquecido alguma aqui, mas são 10 disciplinas. Espero que os irmãos animem e estejam conosco, vai ser um prazer caminhar juntos mais um ano. Se você conhece alguém que já fez o curso básico, quer seja conosco, quer seja em qualquer outra instituição, e queira fazer o médio, pode trazê-lo para estar conosco, pode dar o meu contato, pedir para ele nos chamar, a gente ajuda, informa. Se já fez o curso básico, poderá vir fazer o médio. Se não fez o curso básico, ele terá 2 opções. A primeira, esperar passar todo o ano em que estaremos estudando o médio, para lá em 2026, olha aí a programação, se Jesus não voltar, começar uma nova turma de básico, ou ele poderá fazer à distância, como muitos fazem. A distância, então, é a qualquer tempo. O básico continua o valor de R$ 60,00. Se alguém perguntar, já estou passando para os irmãos aqui, para quem nos acompanha. Então, dito isso, mais uma vez o meu agradecimento sincero, profundo, de coração a todos. Ano passado começamos aqui com quase 150, chegamos aí, a média é sempre essa, a metade, então não me iludo mesmo, sempre começa e no final é a metade, às vezes um pouco menos da metade. Então a gente chegou aqui com 72 alunos aproximadamente. Glorifico a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe, recompense o seu esforço, a sua dedicação, e que isso venha redundar em avanço na sua vida espiritual e ministerial, e que você seja a bênção na sua igreja, quer seja aqui, uma congregação nossa, outra igreja, que Deus te abençoe muito. Vamos ficar de pé e orar, não vou falar muito agora para não emocionar, a gente tem a formatura ainda, lá vai ser dia de chorar, hoje não. No dia da formatura aí a gente emociona mais.
Hoje ainda tem uns mistérios aí. Todos os irmãos que me entregaram provas estão todas corrigidas, então todos já podem pegar as suas provas, as anteriores, no final aí, corrigida, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, para encerrar a live, depois temos aqui o sorteio, a decisão que nós vamos fazer de orador, juramentista, etc. Mas vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, nós elevamos a Ti a voz em oração, em devoção, em gratidão, Senhor. A palavra, não temos outra senão essa, agradecer, bem dizer, Te adorar, Te louvar, por nos ajudar a chegar ao fim de mais um período de curso básico em teologia, por me permitir, de alguma maneira, ser bênção na vida dos irmãos, e também, ó Pai, ajudá-los a conhecer um pouco mais a Tua palavra, compreender mais dos Teus mistérios, e assim também poderem crescer como servos, como cristãos, como obreiros, ministros. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu ao longo desses 2 anos. Continue nos abençoando, dá-nos força na sequência da nossa jornada, que as Suas mãos permaneçam estendidas sobre nós em todo o tempo. Carecemos, dependemos totalmente do Senhor, por isso rogamos a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua bênção permanente, ininterrupta, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.